Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo Maxi Renda, fundo de investimento imobiliário MXRF11. Simplesmente é o fundo com a maior quantidade de cotistas no Brasil, né? Então vamos aí ver alguns meses que a gente não fala aqui do MXRF11, seus relatórios sempre saem aí no final do mês subsequente ao que ele faz referência, né? Então, saiu agora nos últimos dias úteis aqui de julho o relatório de junho, inclusive o fundo já anunciou hoje os dividendos referente a julho que vão ser pagos em agosto. Então, fique conosco para você se atualizar. A gente vai fazer uma rápida passada aqui pelo relatório do MXRF11. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e Infra, se inscreva no canal, ajuda a gente, tá bom? Deixa o seu like, é muito importante. E também vou deixar esse relatório para você dar uma lida e também o link do nosso grupo do Telegram. Então visite aí também a especificação aí do vídeo para você saber algumas informações. Vamos lá então, para quem não conhece, o fundo investe principalmente em CRIs, né? Fundo aí de papel, fundo com mais de 11 anos de mercado, né? Um fundo bilionário, né? Mais de 2,2 bilhões de reais em patrimônio líquido. E ele investe aí principalmente, né? Tem uma estratégia de investimento, a gente vai ver aí durante o relatório, né, a investir principalmente em CRI, também investe em permutas e permutas financeiras, né, imobiliárias e também tem FI na carteira, tá? Então tem tudo aqui dentro do objetivo do fundo, né? Então tem aqui CRI, debêntures, LCIs, LHs e cotas de FIIs e ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais, né? Então, mais para baixo aqui ele fala sobre. É um fundo na base 10, tá? Para quem não conhece, é um fundo na base 10. Valor da cota patrimonial atual, R$ 10,10. Né? O fundo que é de gestão ativa, gerido pela XP Vista Asset Management. Muitos não sabem nem disso, né? Quem administra o MXRF11 é a XP, tá? E quem gere, né? E quem administra é a BTG Pactual. Tá? Então o gestor é a XP Vista e o administrador cuida da parte dos números, né, dos balanços e tudo mais, é a BTG Pactual. Taxa de administração 0,90% ao ano, né, que inclui taxa de gestão, e atualmente o fundo está com mais de 871 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas, né, meus filhos também são cotistas da MXRF11. Um dos primeiros fundos que eu também adquiri, mais de 3 anos que eu estou com o fundo na carteira, né? E é o fundo que representa em torno aí de 5% da minha carteira de FIIs, tá? Bom, vamos ver aqui alguns comentários do gestor sobre o mês de junho, né? O IFIX foi positivo nesse período, né? Inclusive junho também teve aí deflação, IPCA negativo, né? Que pode impactar aí nos próximos meses, a correção monetária principalmente, né? Dos CRIs, taxa Selic mantida com expectativa de queda nas próximas reuniões do Copom, né? E atualmente então inflação do IPCA baixo, né? E GPM negativo já há alguns meses, né? O INCC que ainda está um pouquinho alto, né? E a Selic está ali no patamar de 13,75. Então ele destaca aqui, em média o fundo é, cresce aí já há alguns meses, né? 3, 4% da sua quantidade de cotistas, tá? Eu entrei no com o fundo, ele tinha em torno de 210 mil cotistas na época e agora tem 870 mil, né? Em um pouco mais de 3 anos, fundo aí, né? Multiplicou e muitas vezes aí a quantidade de cotistas. Ele fala aqui sobre também as aquisições no mês de junho, né? Então ele adquiriu dois CRIs, o GPA e o Direcional Lago da Pedra, que a gente vai falar um pouquinho mais para baixo, tá? 81 milhões de reais. No book de permutas financeiras, o fundo também investiu num novo projeto lá no bairro do Brooklyn, na cidade de São Paulo, bairro nobre inclusive, 20 milhões de reais. E ele fala aqui também que ainda vai ter novos aportes, né, novas tranches aí futuras, podendo chegar a 70 milhões de reais, com uma rentabilidade esperada de INCC, que a gente viu aqui que está em torno de 6,32% ao ano, mais um spread, prêmio de risco de 13% ao ano. E o book de FII
fundo não teve movimentação, né? E também aqui ele fala também sobre que ele adquiriu 3 CRIs no início de julho já, né? Já que o relatório sai sempre no final do mês subsequente, ele tem aqui já um evento subsequente que adquiriu mais 3 CRIs no início de julho, no montante de mais de 104 milhões de reais. Esse valor captado na 8ª emissão de cotas do fundo, tá? Que está em andamento aí, já acho que hoje saiu o encerramento, inclusive, da emissão de cotas, da 8ª emissão de cotas. Hoje saiu o encerramento e provavelmente aí vai sair daqui a pouco a data da integralização e da conversão, né, em cotas dos recibos. E aqui falando sobre a estratégia do fundo, o fundo tem ele tem um objetivo de alocação de patrimônio em 80% em CRIs, com bons nomes de crédito, né? Grandes empresas, inclusive, a gente pode ver mais para baixo na lista, inclusive nas que eles adquirem, né? Grupo Pão de Açúcar, né? Grande empresa aí do setor de varejo. E 20% ele também tem como objetivo de investir em permutas financeiras com uma rentabilidade que gira em torno de NCC mais 13% ao ano, que é o que a gente verifica que tem adquirido realmente. Mas ele tem aí dentro da carteira, né, ele não tem esses percentuais que ele tem como objetivo, porque ele também tem fundo de investimento imobiliário na carteira. E no mês de junho ele encerrou ali, né, teve aqui, segundo o regime de caixa, 10 centavos por cota de resultado, foi 23 milhões e meio de reais. E ele teve aqui um evento que afetou, que foi o pagamento das compromissadas dos CRIs. Né? Muitos fundos têm feito essas operações compromissadas, né, reversas, e o MXRF11 também fazendo. Teve aqui nas permutas financeiras um resultado de 4,18 milhões e no book de CRI teve um resultado de 17,12 milhões e no book de FI 3,42 milhões de rendimentos. Tá? Então esses foram os principais números. A gente vai ver também um pouquinho aqui mais para baixo, né? O fundo está com os detalhamentos um pouquinho mais para baixo e a gente vai verificar aqui que dentro da alavancagem que o fundo tem hoje nas operações compromissadas, elas somam 80 milhões de reais, apenas 3,5% do seu patrimônio líquido, né? Teve uma redução de 25 milhões em relação ao mês de maio. Mais para baixo a gente vai verificar a distribuição de rendimentos, como é que foi a composição do resultado, né? O fundo que encerrou o mês de junho a 10,90, né? Mas atualmente aí ele fechou julho já a 10,61 aproximadamente, 10,61, 10,62. E aqui no fluxo financeiro a gente verifica que as receitas foram de 30,8 milhões de reais, então tem aqueles números que foi falado lá em cima, né? Foi 22 milhões de receitas de CRI, mas reduziu 5,4, né? Por isso que deu aquele resultado de 17 milhões de reais. E a gente vai verificar aqui que o resultado foi de 23 milhões e meio e o fundo distribuiu 27,1 milhões, 12 centavos por cota, que inclusive repetiu esse valor para julho, anunciado hoje, os proventos do MXRF11. Mais para baixo a gente vai verificar aqui a evolução do valor da cota e o volume médio negociado, que em junho foi altíssimo, né? Vamos ver se julho foi assim, mas em junho foi muito alto o volume, provavelmente ali muitos fazendo ali a questão em relação à 8ª emissão de cotas, né? Após ali o direito de fazer o direito de exercer o direito de preferência, né? Aquela data base onde você vai ter direito de participar da emissão, muitos fazem a venda, exercem um lucro porque o valor da emissão estava um pouquinho mais baixo do que é de mercado. Então acontece que muitos acabam vendendo, então principalmente grandes fundos vendem para oferir lucro e exercer o direito também no direito de preferência e no direito de sobras, né, em montante adicional também. Mas o fundo não teve direito de sobras nem montante adicional, né, foi direito de preferência direto para a oferta pública, né, e depois a gente vai falar sobre o quanto o fundo captou. Aqui a gente vê a liquidez do fundo, ó, como é que foi em junho, mais de 271 milhões de reais somente em junho, né, então foi realmente um volume altíssimo. O fundo tem uma liquidez alta, né, mas a gente verifica que foi por conta do giro de cotas. Ó. Então, exatamente o que eu falei,
muitos se desfazendo do fundo depois de ter o direito de participar da emissão, que acho que foi o fator de proporção, foi, se eu não me engano, foi de 30%, né? E então muitos auferindo lucro ali nessa troca. Mais para baixo a gente vai verificar aqui o resultado financeiro de distribuição nos últimos 12 meses, né? Tem tudo aqui a distribuição por cotas, resultados, né? O fundo tem mês que tem resultados maiores, resultados menores e distribuições também maiores ou menores, dependendo do mês aqui. Tem essa pequena variação que o fundo acaba fazendo ali, mais ou menos uma distribuição linearizada. Aqui a gente tem o resultado semestral, a gente vai pular essa parte. Aqui tem a rentabilidade do fundo, então o fundo que tem mais de 2,4 bilhões em patrimônio a mercado, está maior que o valor patrimonial, né? R$10,10 o valor patrimonial, aqui no mês de junho fechou a R$10,90, um ganho de 1,77% foi nesse mês de junho, né? E um retorno total de 2,89%, somando então os proventos do fundo. O refixo foi muito maior, 4,71%. Então o fundo já estava alto, né, no início de junho, não teve uma alta bem significativa. Aqui em relação ao portfólio, a gente verifica que o fundo tem 77% atualmente alocado em CRI, 5% em permuta financeira e 16% em FII, 2% em caixa. Então, dentro daquela estratégia do fundo, ele está muito abaixo das permutas, né? Porque tinha um tempo que ele não investia em permuta, inclusive, capaz de aumentar agora para os próximos meses. E acabou que o percentual dos FIIs acabaram que tiveram proporção maior, agora estão em 16%. E os créditos corporativos são os principais, né, aqui do fundo, né, onde ele concede os créditos, 51%. E mais para baixo a gente verifica a carteira de FII, né, o book de FIIs do fundo, não teve movimentações significativas, né. A maior participação do fundo é no SPVJ, um fundo para investidores qualificados, ou profissionais, agora não sei, mas acho que é qualificados, 23, quase 24% do fundo tem alocado nesse fundo de varejo, e outros fundos aqui com participações, né, menores, mas alguns bem relevantes aqui, como o GTLG, o LPLP, né, ambos, esse GTLG, se não me engano, é para qualquer investidor, mas o LPLP acho que é só para profissionais também. Galg 11, que é para todos os investidores, inclusive eu tenho na carteira, e outros fundos aqui mais um pouco mais conhecidos, né? Dentro aqui dos certificados, ele fala sobre as aquisições de 80 milhões de reais já falado anteriormente, né? Então, prêmio de risco aqui de 7,75%, ambos foram pelo indexador IPCA, com prêmio de riscos semelhantes, né? Um foi o GPA e outro o Lago da Pedra. Um é lastreado nos contratos, né, em 4 lojas do GPA, então são esse CRI é lastreado em 4 contratos Selenzenbeck, aqueles contratos atípicos, né, que tem vigência aí de 15 anos, então tem aí o lastro através desses contratos de locação, e tem aqui no direcional é lastreado em debêntures imobiliárias da Lago da Pedra, né, então são aí um pouco mais arriscados esses do Lago da Pedra. Mais abaixo a gente verifica os indexadores, então o fundo atualmente tem 56% dos seus CRIs indexados ao IPCA e 43% ao CDI, então está bem distribuído aí na minha opinião, menos de 1% para o pré-fixado e IGPM, e o principal setor da economia é o residencial de ativos reais, 36%, é o real estate. E o vencimento, aqui também está os vencimentos, a maioria a partir de 2030, né, a duração. E mais para baixo a gente verifica aqueles ativos problemáticos, né? Esses dois primeiros aqui, o fundo inclusive exercendo as garantias. O fundo tem até parte aqui do edifício Oceânico na cidade de Santos, né? Tá vendo aí se aluga para poder valorizar um pouco mais o imóvel, né? E juntamente com os investidores do CRI. Esse Esser aqui também, o fundo está aí com alguns terrenos, né? Foram as garantias, uma alienação fiduciária de 5 terrenos, então está também exercendo aí as garantias em algumas situações. Os mais para baixo aqui, os outros problemas, uma está em recuperação judicial, essa Urbiplan mezanino, então está em recuperação judicial, isso aqui é mais complicado para o fundo receber, só pode receber dentro dessa recuperação judicial, né, que os pagamentos são a perder de vista, e esse Next Group também está aí resolvendo em relação às execuções das garantias, né? Então esses são os problemas que o fundo está tendo aí em relação aos papéis. Esse aqui é a composição da carteira.
Então tem aqui todas as informações que você precisa saber, algumas repetições, a gente verifica que tem o número 1, número 2, né? São as repetições que normalmente tem das empresas em relação aos papéis, mas não tem tantos assim, o fundo está bem diversificado dentro dos seus CRIs, né? E mais para baixo a gente verifica o detalhamento desses papéis, né? As garantias. Então dá uma lida aí, baixa o relatório, verifique as garantias, se as garantias são em papéis, são lastreadas em quê, né? Se são imóveis, se são, né, o produto da obra, se é o caixa da obra. Então tem muitas aqui, muitas garantias diferentes. A gente tem que verificar essas garantias, que isso diminui o risco do investimento. E essa aqui é a parte das permutas financeiras, né? Ele explica aqui, inclusive, o fluxograma aqui do recebimento, dos principais recebimentos. Atualmente o fundo tem 146 milhões em permutas financeiras, uma taxa média de 2,28% mais o INCC mais o IPCA. E a permuta atualmente a gente verifica que o fundo investe desde 2017, tem um bom rendimento aí para o fundo mensal. E nesse mês foi de 3,4 milhões, né? Mês de junho, o fundo recebeu 3,4 milhões, já foram melhores aqui alguns meses, né? Inclusive em 2023. Mas é um importante rendimento que o fundo recebe dessas permutas financeiras, que hoje está com um percentual muito baixo, apenas 5% do patrimônio líquido do fundo. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar exatamente as permutas hoje que o fundo tem, né, dentro da carteira. Então tem aqui todas as especificações, né, a situação que está, qual o valor investido, quanto já recebeu de volta, né, qual é a data de entrega prevista. Então todas as informações que precisa saber aqui em relação às permutas financeiras. E é isso, relatório gerencial aí do MXRF11. Não tiveram muitas mudanças, o fundo está bem estável, né? A gente vai esperar aí como é que foi o desempenho do fundo na oitava emissões de cotas que encerrou aí hoje, né? A gente vai ver qual foi a performance do fundo nessas emissões aí nos próximos fatos relevantes dele. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é um dos cotistas e um dos mais de 870 mil cotistas do MXRF11. Se inscreva no canal, ajuda a gente. Se só tiver inscritos aqui do MXRF11, né, o canal aí vai bombar. Então ajuda a gente aí se você for cotista. Compartilhe com outros cotistas do MXRF11 também. Deixe o seu like, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.